Bora mergulhar na vida secreta dos grupos. Vamos tentar entender uma teoria assim revolucionária que ajuda a explicar por que, de vez em quando, as equipes, os times, as famílias simplesmente não funcionam. Olha, quem nunca esteve numa situação dessas, não é mesmo? Aquela sensação de que algo não está fluindo, mas ninguém consegue apontar exatamente o que é. E se a resposta para isso não estiver em uma única pessoa, mas na dinâmica oculta, na vida secreta que existe dentro do próprio grupo? Para a gente começar a entender essa ideia, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o começo do século XX, e conhecer a mente genial por trás de tudo isso. Naquela época, a psicologia olhava quase que só para o indivíduo. Mas esse pensador teve uma sacada diferente. Ele percebeu que para entender alguém de verdade, principalmente quando essa pessoa adoece, era fundamental olhar para a teia de relações que existe ao redor dela. E que pensador era esse, hein? O nome dele é Henrique Pichon Rivière. A história dele já é fascinante. Imagina só, ele nasceu na Suíça, mas foi criado na Argentina. Então ele conseguiu juntar duas coisas que parecem mundos diferentes. Todo o rigor intelectual europeu com a sabedoria profunda, ancestral da cultura indígena. Essa mistura única deu a ele uma lente para enxergar os grupos de um jeito que, ninguém tinha visto antes. E com essa perspectiva totalmente nova, Pichon Rivière fez uma observação que é a base de tudo. Ele identificou um papel que aparece em quase todo grupo que não vai bem. O papel do bode expiatório. Olha que interessante. Trabalhando com famílias de pacientes psiquiátricos, ele notou um padrão que se repetia e chamou de os 3Ds. Ele viu que uma pessoa, o tal do depositário, acabava virando o receptáculo de todos os problemas não ditos da família. E os outros membros, os depositantes, basicamente projetavam nessa pessoa tudo aquilo que não conseguiam lidar em si mesmos. Essa pessoa é o que a gente chama de paciente identificado, sabe? É aquela que leva o rótulo de doente, de problemático, mas na verdade a doença dela é um sintoma da disfunção de todo o sistema. E aí o Pichon Rivière vai além. Ele chama esse indivíduo de porta-voz, e esse termo é fundamental, porque essa pessoa não é só um depósito passivo, não. Com o que ela fala ou com o que ela faz, ela está ativamente denunciando a verdade que o resto do grupo se recusa a enxergar. Esse caso real aqui ilustra a ideia de um jeito impactante. O paciente não estava só tendo um surto. Naquele ato, ele se tornou o porta-voz da agressividade que existia ali na própria instituição. Ele deu corpo a uma verdade que todo mundo sentia, mas ninguém tinha coragem de dizer. E aqui está o grande paradoxo. A gente olha para o porta-voz e pensa que ele é o elo mais fraco da corrente. Mas na realidade, ele é o mais forte. É ele quem aguenta o tranco, quem sustenta o peso das projeções de todo mundo, até a hora em que simplesmente não aguenta mais e adoece. Tá, mas por que os grupos criam essa situação? A resposta, segundo Pichon Rivière, está na forma como todo mundo, todo grupo, lida com a resistência à mudança. Ele percebeu que qualquer mudança, seja aprender uma coisa nova ou resolver um problema, ativa dois medos muito primitivos dentro da gente. O primeiro é o medo da perda. É aquela ansiedade de ter que abrir mão do que já é conhecido, sabe? Mesmo que seja ruim. E o segundo é o medo do ataque. É o pavor de que o novo, o desconhecido, venha para nos destruir. É para fugir dessas sensações que o grupo se agarra no que já conhece e projeta todos os seus problemas em um único porta-voz. Entender esses medos é o que nos permite ver o caminho de um grupo, sabe? Desde aquela paralisia inicial até o momento em que ele se torna de fato produtivo. E o Pichon Rivière desenhou esse processo em 3 fases. Primeiro, vem a pré-tarefa. É aquele estado de enrolação, de reuniões que não dão em nada, onde todo mundo foge do problema principal. Só quando o grupo consegue encarar seus medos é que ele entra na tarefa, que é o trabalho de verdade. E por fim, vem o projeto, que é planejar o futuro, superando aquela ansiedade estranha de que quando algo acaba, é como se uma parte da gente morresse. E aqui vem uma das ideias mais poderosas dele. Para Pichon Rivière, aprender é um ato terapêutico. O simples fato de superar os obstáculos emocionais para conseguir fazer alguma coisa juntos, isso por si só já promove uma mudança interna, uma cura. Ok, mas como é que a gente consegue enxergar essas coisas acontecendo na prática, em tempo real? Para ajudar nisso, ele criou uma ferramenta que chamou de vetores. A gente pode pensar neles como se fossem os sinais vitais de um grupo. Observando a comunicação, o foco na tarefa, o nível de cooperação, dá para fazer um diagnóstico da saúde oculta do grupo e entender o que de fato está acontecendo por baixo dos panos. Vamos pegar um exemplo prático: o vetor da comunicação.
Pichon Rivière usou umas metáforas para descrever a maturidade de um grupo. Um grupo mais regredido é aquele que só reclama, só pede, só olha para o próprio umbigo. Um grupo intermediário fica naquela gangorra, sabe? Ataca e depois tenta consertar. Já um grupo maduro demonstra empatia, cuidado e responsabilidade mútua. Bom, tudo isso que a gente viu mostra uma teoria com um poder incrível, né? O que nos leva a uma última questão. Qual é o lugar disso tudo hoje em dia? Essa teoria toda é como um mapa para navegar pela complexidade de qualquer grupo humano. Ela nos ensina a olhar para além do óbvio, a identificar quem é o porta-voz, a entender os medos que paralisam uma equipe e, principalmente, ajudar essa equipe a encontrar o caminho para realizar o que precisa ser feito. O que nos deixa com uma pergunta final e que dá o que pensar. Em um mundo que precisa desesperadamente de mais colaboração e menos confusão, por que uma teoria tão brilhante sobre como os grupos funcionam de verdade parece ter sido, de certa forma, deixada de lado?